Deus que abençoe o nosso pastor Zé de Carvalho, a pastora Elaine, pela confiança, a Sara, o Alain, que está de serviço. Deus que abençoe toda a igreja que trabalhamos para o Senhor durante esse ano de 2025 juntos, na escola dominical, o café da manhã, os ensinamentos. Isso é ótimo, irmão, isso é cristianismo, todo mundo junto, todo mundo caminhando, louvado seja Deus. Deus que abençoe a todos. Domingo, melhor dizendo, 2026, nós estaremos aí juntos, louvando e glorificando a Deus, sob a direção do nosso pastor, mas da nossa pastora. Sou teu servo, pastor, estamos aqui para servir. Se o senhor falar para mim subir no teado, eu dou um jeito de subir, essa hora se deixar. Deixa não. Amém? Louvado seja Deus. Acharam aí? 2 Reis, capítulo 4, um texto bastante conhecido. Eu queria, em rápidas palavras, resumir aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Depois nós vamos fazer a oração aqui pela neta da irmã Flávia. Logo após a leitura aqui, queimou e está sentindo dor, né, irmã Flávia? Amém? Diz assim o texto: certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Amém? Só até aqui, poder se sentar. Texto bastante conhecido, toda a igreja, todos nós. Eliseu, o sucessor de Elias, um profeta renomado. Se eu não me engano, ele fez 12 grandes milagres. Abriu o Jordão, a lepra de Geazinho, seu servo, ressuscitou a filha daquele casal e assim por diante. Tirou o veneno da panela, vários milagres que Eliseu fez. E era um profeta que profetizou por um período de 50 anos no Reino do Norte, capital Samaria. E ele chega aqui na cidade onde está essa viúva, e há um diálogo entre ele e ela. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu entendo aqui, eu até já disse aqui na igreja, é que todas as famílias passam por crise. Não há nenhuma família nessa terra que já passaram e que estão passando e que vão passar que não passam por crise. Todas passarão por crise. Não tem família perfeita, tem família debaixo da graça de Deus. Se estiver debaixo da graça de Deus, as crises, os problemas, as diferenças serão solucionadas, porque a graça de Deus é suficiente para abençoar a família e restaurar casamento, restaurar a família, louvado seja Deus. Porque essa família aqui tinha tudo para ser uma família sem problema. Era crente. O marido da viúva era servo do profeta Eliseu, ou seja, era um candidato ao ministério de profeta. Eliseu tinha uma escola de profeta. A escola de profeta surgiu em Israel por meio do profeta Samuel e juiz Samuel. Ele deu sequência a essa escola de profeta por vários anos. E depois Elias dá sequência à escola de profeta, um seminário teológico, trazendo para os dias de hoje. Assim que Elias é arrebatado, Eliseu, seu servo, que serviu a Elias, assume o ministério de professor dessa escola de profeta. E aqui está uma viúva. Obrigado, irmão. E aqui está uma viúva em que o seu marido era aluno do profeta Eliseu. E o questionamento dessa mulher, ela faz um questionamento a Eliseu, de certa forma, colocando um pouco de culpa naquilo que ela está passando. Penso eu, se você ver as entrelinhas do texto, ela está lançando um desabafo a Eliseu, mas de certa forma o grande profeta está sendo questionada por ela, porque o que ela está passando falou para trocar? Vida financeira, e os seus filhos estão indo para trabalhar como escravo, até que a dívida seja sanada. Ela está dizendo que Eliseu tem uma certa culpa.
Vamos ler o texto, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. É o que ela disse: o meu marido, o teu servo, tu sabes que ele servia ao Senhor. E agora o credor está na porta, louvado seja Deus. Por que o credor está na porta? Financeiramente, ela não tinha como pagar a dívida que o marido deixou. Era um candidato a profeta, a escola de Eliseu. De certa forma, nós entendendo o texto, ela está dizendo para o profeta: o Senhor ensinou muito bem ele as escrituras sagradas. Porque o seminário de Eliseu ensinava a lei, ensinava o caráter do candidato ao seminário, a postura, as palavras e a lei, a Torá, tudo isso ensinava. Mas de certa forma ela está dizendo: o Senhor ensinou muito bem o meu marido. O Senhor preparou o meu marido para o ministério. O Senhor só deixou de ensinar ele uma coisa: cuidar da vida financeira. Porque o credor está na porta e ele não administrava a vida financeira da nossa família muito bem. E aí eu agora, como viúva, não tenho como pagar a dívida que ele deixou. E os meus 2 filhos estão indo para ser escravo até que a dívida seja sanada. De certa forma ela está desabafando diante do profeta Eliseu. O Senhor ensinou muito bem, o Senhor ensinou teologia, o Senhor ensinou sobre a Trindade, eu estou conjecturando, mas o Senhor deixou de explanar a ele sobre a respeito da vida financeira. E hoje de manhã nós estudamos aqui sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do homem, em que ele age em todas as áreas da nossa vida, sentimental, emocional, todas elas. O Espírito Santo entra, faz morada dentro de mim, dentro de você, e ele opera milagre, trabalhando em todas as áreas. E eu penso que nós também temos que ensinar os nossos irmãos, a igreja, como cuidar da vida financeira. Você pode colocar aí na tela? Sugestões de uma vida financeira sábia e bem administrada, baseada no texto que a mulher não tem dinheiro para pagar a dívida. Pode passar. Não viva de aparência. Provérbios 13, verso 7. O pobre vive como se fosse rico. Está lá em Provérbios 13, 7. E o rico administra a sua vida como se ele fosse pobre. Vou ler de novo. Não viva de aparência. Provérbios 13, verso 7. Há pessoas que vivem em função do que os outros vão dizer ou pensar ao seu respeito. Aí entra na dívida. Vai lá no shopping, vai lá nas lojas e já tem 20 sapatos na prateleira, compra mais 10. Só um exemplo. Que os outros, pode voltar. Que os outros vão dizer ou pensar. Viver de aparência é uma atitude não sábia. Viver de aparência é uma atitude não sábia. Aí, bem rapidinho, é só um slidezinho, e não estou dizendo aqui que os irmãos têm que seguir a regra. É só um exemplo, pode passar. Você administrar bem o que você ganha para que a dívida não bata na sua porta, é só um exemplo. Primeiro, 10% é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na obra. Sabe por que Deus não recebeu a oferta de Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis? Porque a Bíblia diz que depois de passar alguns dias, ele levou a sua oferta na adoração ao Senhor. O texto vai continuar no versículo 4 do capítulo 4, que Abel levou das primícias. Aí o Senhor recebe a adoração de Abel, porque ele levou das primícias da sua ovelha. Rama, Chuinama, Churimicanta, Ramanaya. Aí Deus disse para ele: louvado seja Deus, do teu irmão eu recebi, mas tu, oferta e dízimo é primícia. Se você tirar, se você separar para o Senhor, Deus vai estender a tua mão sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua despensa, sobre o teu emprego, e Ele vai se responsabilizar para manter a sua vida financeira em dia. Você pode glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem
tenho pouco tempo, mas muito bom culto, louvor abençoado. 10% para economias. 10% tira, faz uma poupança. Coloca lá 10, 12, 20, o que você puder, mas pelo menos 10%. Nós estamos agora no final do ano. Muitos na igreja, fora da igreja, querem passear, mas não tem nem um fundo, não tem nada. Aí entra no cartão de crédito, quando é janeiro, fevereiro, a dívida chega e bate na porta. Durante o mês, vai tirando 10% do seu salário, colocando na poupança, que no final do ano, você pega a tua amada, a tua família, pega o carrão cantando pneu e vai para o Araguaia, vai para Caldas Novas, vai para a praia, louvando e glorificando a Deus. Isso é uma boa administração. Terceiro, 20%, 25%. Casa, aluguel, educação, mobília e reformas. Isso é uma boa administração. O servo de Eliseu, que era candidato a profeta, não administrava bem a sua casa, a sua família, no quesito financeiro. 4%, 30% alimentação. É a despesa de casa, ao supermercado, fazer compra. E eu entendo muito bem disso. Aí 20 e poucos anos que eu faço supermercado. Essa menina linda aí não vai comigo no supermercado. Ela só faz a lista. Eu vou no supermercado, mas as minhas irmãs, a Ana e a Elza. E aí, ela fica ligando. Eu esqueci de colocar isso. Compra mais isso. Não esquece isso. Eu não esqueci de colocar. E eu tenho que comprar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu passo no caixa, louvando e glorificando a Deus, porque Deus está honrando naquilo que Ele propôs eu ganhar durante o mês. Louvado seja o nome do Senhor. É porque ela tem muitas tarefas em casa, mexe com as suas costuras, né? E eu acho bom chegar no supermercado e nos corredores para lá para cá e pegando as mercadorias. Quarto, 30% alimentação. Quinto, 15% impostos. São os seus impostos, IPTU, PVA e por aí vai. Louvado seja Deus. Quinto, aliás, impostos. Sexto, 5% transportes. Vai administrando a sua vida financeira. Administra, irmão. Pessoas que começam bem, arrumam um emprego bom, começam bem, de repente a sua vida... Ei, você sabia que separação de casais fora da igreja e dentro da igreja, segundo quesito de separação, vida financeira. Vida financeira. O marido não sabe administrar, a esposa cobra muito do marido, a esposa trabalha, diz eu trabalho também e você não sabe administrar. Ou a esposa ganha mais, o marido ganha mais, e aí começa aquela briga e o salário dos dois não dá para cobrir o despesa do meu. Ei, lá em casa eu não ganho mais do que a minha esposa e nem eu ganho mais do que ela. Eu ganho do mesmo tanto dela e ela ganha do mesmo tanto meu, porque nós somos uma só carne. O salário dela é o meu salário, o salário meu é o salário dela, e Deus está abençoando a nossa administração. Amém? Transporte. Sétimo, 5%, eventualidade, seguro, limpeza e por aí vai. Só um lembretezinho, pode passar o último aí que eu acho que tem aí. Meu jovem. Observação, mantenha suas despesas dentro da renda familiar. Mantenha suas despesas dentro da renda familiar. Tranquilo, administre bem. Amém? Quando for no final de semana que você convidar o pastor, aí não precisa dar costela com mandioca para ele. Pode comprar uma carninha assada lá, e carninha de primeiro e assar. Falar nisso, eu estou devendo umas pelotinhas para o pastor ler, que ele lá em casa comer pelota. E eu faço umas pelotinhas, irmão, ó, chique no último, louvado seja Deus. Observação, mantenha suas despesas dentro da renda familiar. Não gaste mais do que você ganha. Com certeza, o servo de Eliseu não soube administrar e gastou o seu dinheiro muito e não soube administrar. Aí o credor chegou e bateu na porta. A viúva disse, eu não tenho dinheiro. Então os seus 2 filhos vão trabalhar como escravo, como serviçal, até que a dívida seja solucionada ou sanada. Gratidão e prosperidade caminham juntos. Gratidão e prosperidade caminham junto. E gratidão, uma das gratidão, primeiro, é você separar aquilo que é do Senhor. Amém? Cada um, irmão. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Aí o profeta
ela disse: o meu servo, o meu marido, o teu servo, tu sabes que ele serviu o Senhor, e agora o credor está na minha porta para levar os meus 2 filhos. Versículo 2, Eliseu vai fazer uma pergunta a ela, e depois se faz e também tem uma frase interessantíssima que Eliseu se dirige a ela. Que te hei de fazer? É a pergunta dele. E depois ele disse: dize-me o que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, vírgula. O que você tem em casa? O que eu vou te fazer? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. E tem família que não tem nada em casa mesmo, irmão. Não tem paz, não tem diálogo, não tem união, não tem conversa, não senta na mesa junto, não viaja junto. Tem 2 carros na garagem, vai para o shopping, a mulher pega o carro dela e o marido pega o carro dela e encontra os 2 lá no shopping para fazer a compra. Vai para a mesma festa e cada um vai no seu carro, não dorme na mesma cama, montou um quarto bonito, espelho em cima, espelho do lado, sofá do lado, estante do lado, mas quando é na hora de dormir, não tem união. Um vai dormir no quarto ao lado e outro vai dormir no seu quarto. Tem família, tem casal que realmente não tem nada. Não é uma mesma carne, não é o mesmo pensamento, não é a mesma união, não caminha junto, louvado seja Deus, com o mesmo pensamento, com o mesmo projeto, com o mesmo sonho, com os mesmos objetivos. Um puxa para lá, outro puxa para cá, e outro quer voltar para trás, o outro quer ir para frente. Essa família, esse casal não vai dar certo. O que a Bíblia diz? Serão ambos uma só carne. Uma só carne no sentido, se tiver bem, glória a Deus. Se tiver conta no banco, glória a Deus. Se a geladeira estiver cheia, glória a Deus. Uma só carne quando você olha para a geladeira. E como o pastor Joaquim disse aqui, quando se abre a geladeira, está igual no início do mundo, só a luz e água. Mas você levanta a mão e glorifica a Deus. E a esposa pega na mão do esposo e levanta a mão para cima e glorifica a Deus. E Deus entra com a providência, porque o casal está unido, pensando numa mesma coisa, com o mesmo projeto, andando junto e pensando na mesma coisa junto. Aí Deus entra com a providência na vida desse lar, dessa família. Tem família que realmente não tem nada. Não tem diálogo, não tem conversa. Não pensa a mesma coisa junto. Não viaja junto. Você quer vai para a casa da sua mãe, você vai visitar os seus parentes. O ano passado eu fui, agora eu vou ficar 5 anos sem ir. Vai com a sua esposa, vai com o seu esposo, porque Deus... Louvado seja Deus, fez o casal para ser feliz, unido. Tem diferenças, tem os probleminha, porque eu disse que não há casamento perfeito, tem casamento debaixo da graça de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, vírgula. Aí a consciência dela entrou em ação. Ela deu um tilt, trazendo para o linguajar popular. Senão uma botija de azeite. E o azeite, irmão, por isso que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Porque o azeite era caríssimo na época, o azeite de primeira era caríssimo. Ele era usado para embelezamento e só as mulheres ricas, dos reis, aqueles que tinham muito dinheiro, as suas esposas tinham condições de ter acesso ao azeite de primeira. O azeite era usado também para curar, para as doenças. E o azeite, quem tinha uma produção de azeite de primeira, era caríssimo o azeite. Lembra da mulher que foi ungir a Jesus? E aí, Judas disse: mas um tanto desse aí vale muito dinheiro. Ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ela lembrou que tinha um pouquinho de azeite na botija. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Valoriza as pequenas coisas.
Às vezes você olha para a sua casa, não tem aquilo que você almeja e que está almejando, mas o ano que vem Deus pode abrir a porta e fazer na sua casa aquilo que você sonha, que você espera. Você olha na garagem da sua casa, ainda não tem um carro que você sonha, mas se você continuar louvando a Deus, e se tiver um pouquinho de azeite lá na tua casa, ou seja, a presença do Espírito Santo na vida desse casal, dessa família, o milagre vai acontecer. Tua serva não tem, mas tenha um pouquinho de azeite. Valoriza as pequenas coisas. Valoriza aquilo que você acha que não é nada. Eu tenho só uma bicicleta. Louvado seja. Eu também, quando cheguei em Goiânia, fiz isso para comprar uma bicicleta. Hoje eu já tenho um carrinho para andar e tenho a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você olha para o seu armário, irmã, para o seu guarda-roupa e diz: eu tenho só 3 mudas de roupa e 2 sapatos e um já está furando. Glorifica o Senhor. O ano que vem, daqui 2 anos, você vai ter um estante de sapato, porque você honra as coisas pequenas ou aquilo que você acha que é insignificante, porque Deus opera, louvado seja o nome do Senhor, naquilo que você acha que não vai ser operado por Ele, louvado seja Deus. Pode não ter nada, pode não ter paz, pode não ter união, mas se tiver ainda um pouquinho de azeite na vida desse casamento, na vida dessa família, o milagre vai acontecer. Você pode glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senão uma botija de azeite. Então ele diz: vai, pede emprestado vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. Entra no teu quarto com seus 2 filhos e fecha a porta. Tem muito crente que não fecha a porta. Eu disse aqui há um certo dia, no domingo, sobre o oleiro fazendo o barro. Primeiro ele pega o barro lá no sopé da montanha, e só cerca de 5 ou 6 tipos de barro dá vaso bom. Os outros não prestam. Não dá barro bom, não dá vaso bom. E aí o oleiro chega e coloca aquele barro no terreiro, fica lá alguns dias, algumas semanas curtindo. E depois ele pega aquele barro, a olaria antiga, da antiguidade, e ele pega aquele barro e vai amassando ele, pisando nele. Louvado seja o nome do Senhor, pisando. Aí ele vai tirando aqueles pedregulhos, ele vai tirando aqueles gravetos, louvado seja o nome do Senhor, que vai atrapalhar dar um vaso bom. Tem muito crente que não fecha a porta. Fecha a porta para os gravetos, para os pedregulhos. Fecha a porta para a altivez. Eu sou, eu posso, eu tenho, eu mereço. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: é necessário que eu desapareça do cenário e que ele apareça. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha a porta para aqueles que não acreditam naquilo que Deus te prometeu. Fecha a porta para aqueles que dizem: não vai dar certo, o seu projeto, o seu sonho, o seu negócio não vai dar certo. Fecha a porta para aqueles que dizem: o seu casamento desse jeito, quem vai de mal a pior, e desse jeito você vai separar. Ouve, não debata, mas dize para o Senhor: vai dar certo. Fecha a porta para os comentários daqueles que não acreditam em você e na sua chamada, no seu ministério e naquilo que Deus te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor, por meio da palavra de Deus. Você pode colocar de pé. Fecha a porta. Tem milagres. Aliás, praticamente todos os milagres só acontecem depois que eu fecho a porta para o pecado. Fecha a porta para o mundo. Fecha a porta que não presta na minha vida, na minha casa, na minha família. Fecha a porta para aquilo que não vem do agrado do Senhor nas redes sociais, na televisão. Fecha a porta. Você vai ver a janela da sua casa, a porta da sua casa, o portão da sua casa abrir e a glória de Deus entrar. E o suprimento, o milagre, a cura, a bênção de Deus vai chegar na sua vida, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha a porta com teus filhos. União, parceria, diálogo, amizade, senta junto e caminhar junto. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A tabelinha ali, aquela tabelinha é boa, irmão.
Estou pensando em dar uma viajada aí agora, pastor. Mas a Madame Baracia, nós já estamos com um projeto aí de 2 viagens. Ela disse, mas dá. Eu falei, dá. Nós guardamos um dinheirinho durante o ano todo. Agora nós vamos dar uma... Vamos lá na poupança, lá naquele dinheirinho que nós pegamos, e vamos pegar uma parte, não vamos pegar tudo não. E nós vamos colocar a gasolina no carrinho e vamos virar a esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não esqueça, 10% é para a obra do Senhor. Amém? Quantos querem orar comigo? Louvado seja Deus. Pega na mão de um dos outros aí. Eu gostaria de orar. Já que é um culto de família, fica... Oi? Ah, é. Agora nós vamos orar, irmã Flávia, também. Vem cá, irmã Flávia. Fica aqui, representando a sua neta. Pega na mão da sua esposa, dos seus filhos. Você que quiser aqui à frente, vir aqui à frente também, pode vir. Louvado seja como a irmã Flávia está vindo. Vamos orar. Segura na mão. Segura na mão. É uma família, louvado seja Deus. Eu gostaria